Olá, vamos para mais um teste com a minha argamassa AC3 branca da Cola Vite. Peneirei, coloquei 5 colheres de argamassa e agora vou colocar a água aos poucos e mexendo. Quando eu falo mexendo, é misturar muito bem a argamassa e a água. Assim, eu gosto de trabalhar, tá? É a massa que eu faço as minhas peças. Só que dessa vez eu vou deixar ela mole, mas mole demais que nem sopa, que não pode. Mas nessa peça eu vou fazer dessa forma porque é uma camada externa. Assim, para fazer um vaso não dá, hein, gente? Então, esse é a continuação dos meus testes. Para quem assiste todos os meus vídeos, já sabem. Você que chegou agora, seja bem-vindo e não se preocupe que eu vou deixar o link dos outros vídeos na descrição desse vídeo. Eu mostrei para vocês que eu não passei a vaselina líquida porque eu quero que a massa grude no molde. Porque se eu passar a vaselina, ela não vai grudar, ela vai escorregar. Olha só o efeito que eu vou fazer nessa peça. Eu deixei ela mole demais, que nem sopa, porque eu queria que desse bastante bolhas. Vocês viram o resultado das outras peças. Como a outra eu usei a mini retífica, essa eu vou usar o cotonete. Vou tentar fazer uns efeitos para quem não tem a mini retífica. Então, com o cotonete dá certo. Mas depois eu pego o pincel, um pincelzinho que eu tenho aí, que eu acho que ficou mais fácil para tirar a massa no molde. Então, eu achei melhor com o pincel. Para quem me acompanha em todos os vídeos, sabe que eu errei aí, porque eu tinha que usar o corante líquido marrom. Ele está ali no fundo, na prateleira do lado do saco de argamassa, e eu esqueci de colocar nessa massa. Então, vai ficar totalmente diferente. Até é bom, né, gente? Mudar um pouco, porque eu fiz as 3 peças tudo no mesmo tom. Então, esse ficará diferente. Coloquei o resto da massa no molde, então, olha só como ficou para quem não tem a mini retífica. Então, eu vou deixar assim e vou fazer o restante do trabalho com ela no dia seguinte. No dia seguinte, já deixei tudo aí pronto, coloquei 3,5 copos para fazer a massa. Olha o meu fundo, então eu não preciso me preocupar e ele deu uma boa secada. Vou colocar a água aos poucos e mexendo, como vocês já sabem. Misturar muito bem a argamassa com a água. Depois que eu misturei a argamassa com a água, eu já posso tirar as luvas e a máscara. Estou mostrando para vocês que dá para trabalhar dessa forma, só que eu não gosto. Eu gosto dela um pouquinho mais mole. Olha aí, vocês viram a diferença, eu gosto dessa forma. Mas da outra forma também dá para trabalhar, que eu sei que tem bastante gente que trabalha daquela outra forma. Mas cada um tem a sua maneira de trabalhar. Então, eu prefiro dessa forma, só não pode exagerar na água. Bom, como eu comecei a peça totalmente diferente, eu vou usar o corante em pó na cor marrom e vou colocar 2 colherzinhas. Tanto o corante líquido ou em pó, misturar muito bem o corante com a massa. Eu vou mostrar para vocês a colher de silicone, melhor do que a espátula. Eu adorei, tô adorando mesmo trabalhar com ela. Então está aí a cor marrom, é um marrom escuro, parece marrom chocolate, mas ele vai clarear. Se quiser um marrom mais escuro, chocolate, tem que colocar mais pó. Como eu estou mostrando para vocês que está seco, eu vou pegar o pincel e eu vou tirar o excesso do efeito que eu fiz para dar uma limpadinha para aparecer a segunda camada.
Como eu estou aí limpando, deixa eu aproveitar e agradecer a todos vocês que estão aqui desde o início. Você que chegou agora, seja bem-vindo. E você que é membro do canal, obrigada. Gratidão a todos. Pronto, tirei o excesso. Agora com o meu contramolde, que eu já passei a vaselina líquida, já coloquei o pedrisco dentro para fazer o peso e coloquei a fita crepe. Vou mexer bem a massa novamente, porque ela ficou um tempo aí parada, e colocar tudo dentro do molde. Voltando a falar da colher, olha como ela raspa tudo. Eu comprei nessas lojas grandes que vende de tudo para casa. Até eu compro meus potes de plástico, acrílico, de melamina, tudo. Gente, olha como que ficou aí o resultado da massa com esse efeito aí que eu fiz, que deu certo de fazer com o pincel. Estou vibrando dessa forma porque tem a massa fina em cima para não quebrar. Aí, vibrando, as bolhas de ar sobem com o palito de churrasco, eu vou furando. Vou pegar o contramolde, vou centralizar e afundar. Assim que vai afundando, a massa vai subindo. Quando vocês estiverem afundando o contramolde, façam devagar, não tenha pressa, como eu estou mostrando aí para vocês. Porque se fica mexendo muito, tira, põe, a massa seca no molde, seca no contramolde e aí acontece a rebarba. Quando acontece um pouquinho, não tem problema. É só corrigir com a lixa massa. Vocês viram que eu furei um pouquinho de bolhas que teve na borda. E veja como ficou. Bom, vou deixar 3 dias no molde e voltarei para desenformar. Depois de 3 dias, vamos desenformar, tirando fita crepe, o pedrisco. Vou colocar a água gelada para ficar mais fácil, pois ele desgruda do molde e também não tem perigo de lascar a minha borda, como vocês estão vendo aí. Aí eu coloco essa toalha para proteger a peça e entro com o secador quente. Vocês lembram que eu não passei a vaselina líquida. Nos outros vídeos foi fácil de desenformar. Esse grudou um pouquinho, mas é só puxar as laterais para entrar o ar e pronto, apertar o fundo, claro, nunca o meio, hein? Pois se o fundo estiver fino, pode quebrar. Bom, vocês estão vendo aí que deu um pouquinho de rebarba, mas é só passar a lixa. Adorei esses detalhes feito com pincel. Está vendo? Vamos usar a criatividade. Se você não tem a mini retífica, dá para fazer dessa forma que ficou quase igual. Eu voltei para mostrar para vocês que eu vou limpar em alguns detalhes aí com um pincel. Eu poderia ter passado estilete, mas daí eu não quero riscar porque ele tá liso. É só para tirar o excesso um pouquinho da massa. Estou mostrando um pouquinho para vocês, eu vou fazer em todos e vou deixar essa peça secar bem na sombra. A peça, ela tá bem seca, então eu vou mostrar para vocês que apresentou um pouquinho de rebarba aí na borda. Então eu vou pegar a lixa massa 220, passar só na borda interna e externa, só onde eu mostrei para vocês. A peça, ela tá limpa. Deixa eu mostrar, antes de impermeabilizar, o que aconteceu. Nossa, faz muito tempo que isso não acontece. Uma pequena fissura aí na borda, até aonde eu estou mostrando para vocês. É inacreditável, não sei o que aconteceu. Por quê? Secagem na sombra, não forcei para desenformar. Por dentro, olha, não apareceu essa fissura, só mesmo aonde eu estou mostrando. Então, é complicado explicar para vocês o que aconteceu. Vou impermeabilizar com a Smart Resina da Dry Leves, que ela é 5 em 1. Ela tem a função de primer, selador, além do impermeabilizante, verniz e também uma camada de membrana de cura. Além de tudo isso, ela evita fissuras.
própria para que aconteceu aí na minha peça. Então ela vai proteger a minha peça e não vai aumentar essa fissura. Vocês sabem que eu passei na cuba e ela continua perfeita até agora. Eu coloco nesse potinho separado para não sujar o impermeabilizante. Vou passar 3 demão, a cada demão, respeitando em duas horas. Vou fazer um pouquinho para vocês verem e depois eu volto com a peça pronta. Aonde você encontra esse impermeabilizante é no site Escuto Véio com o cupom de desconto PATI5. Vamos falar da peça que ficou pronta. Olha só esses detalhes. Gente, eu achei uma graça. Para quem não tem a mini retífica, dá para fazer dessa forma. Olha o fundo, como ficou liso. E olha só as laterais. E teve um pouco de bolhas, que são micro bolhas. Mas aí eu consegui fazer com esse efeito para quem não tem a mini retífica. Com o pincel foi melhor. Vou colocar a foto do seguidor que pediu para fazer na argamassa. É claro que não ficou igual. Eu particularmente acho que a terceira peça aproximou mais. Estou mostrando que dentro deu micro bolhas, muito mais do que por fora. Eu fiquei pensando o que aconteceu com essa pequena fissura. Eu particularmente acho que na hora que eu fui desenformar, vocês lembram que eu empurrei as laterais para entrar o ar, que facilita na hora de sair, na hora de desenformar. Eu sempre fiz isso. Eu acho que foi que eu fiz de uma maneira que eu forcei muito e prejudiquei a peça. Então tomem muito cuidado na hora de empurrar o molde para entrar o ar. Na verdade, gente, faz muito tempo mesmo que não acontece isso. Agora aconteceu e estou mostrando para vocês aqui no canal. Então essa peça ficou desse jeito. Essa é a peça que eu fiz com a mini retífica. Eu achei melhor em comparação ao que o seguidor me mandou a foto. É claro, vou fazer mais testes sim, viu, gente? Não se preocupem, eu só dei uma parada porque eu estou fazendo outras peças. Mas eu vou ainda fazer porque teve uma seguidora que deu uma ideia que eu vou tentar fazer. Essa foi a primeira peça que eu comecei a fazer e não deu certo, mas saiu com esse efeito. Para quem está chegando agora e não está entendendo, não se preocupe que eu vou colocar o link de todos os vídeos aqui nesse vídeo, que vai estar na descrição desse vídeo. Essa foi a segunda peça, que eu achei um máximo. Ela ficou lisinha. Então está aí as 4 peças que eu fiz. Mas, como eu falei para vocês, não se preocupe, mais para frente eu vou fazer outros testes. Todas as peças você pode decorar de sua maneira. Você pode colocar planta natural, como eu estou colocando aí. Você pode colocar planta permanente ou artificial, para quem não quer ter muitos cuidados. Ou pode plantar em vasos sem furo, como tem aqueles 2 vasos lá no fundo, plantados com suculentas. Me diz agora, o que vocês acharam dessa peça? Que não foi feito com a mini retífica e todas elas. Vou gostar muito de saber. Quero agradecer a presença de todos e todos que estão aqui sempre comigo. Espero vocês no próximo vídeo.